Bom, então, mais uma vez, para quem está chegando agora, fica o meu boas-vindas. Obrigada pela confiança, pela dedicação do tempo de vocês em poder me ouvir. Eu vou deixar aqui vocês liberadas para abrir áudio, abrir microfone, se sentirem necessidade, né? Eu peço que, se vocês tiverem qualquer dificuldade, que vocês mandem aqui no chat. Eu estou com a janelinha aqui aberta, consigo visualizar mesmo conforme eu vou falando, tá bom? E aí, para a gente cumprir o nosso cronograma, e eu tenho bastante coisa para falar, eu vou começar aqui. Conforme as pessoas forem entrando, a gente vai tocando e recapitulando se houver necessidade em algum ponto, tá bom? Então, vamos lá. Esse encontro, na verdade, é um encontro exclusivo para mulheres, né, do lançamento do nosso programa Elas por Elas, e ao longo da minha apresentação eu vou conseguir explicar um pouco melhor para vocês qual que é o meu objetivo com esse programa. Então, dando sequência aqui à apresentação, queria apresentar para quem não conhece a Lotus, Gestão e Soluções Empresariais. É uma empresa que eu fundei com o objetivo de elevar a empresa, maximizar potenciais, alavancar resultados. E eu acredito fielmente que a gente só consegue atingir esse objetivo se nós impactarmos e desenvolvermos pessoas, porque as empresas nada mais são do que formadas por pessoas. Então, para a gente conseguir falar de resultado, a gente tem que falar de desenvolvimento de pessoas. E por isso que fica o meu convite para vocês trabalharem aqui comigo em prol do desenvolvimento de vocês. Bom, dando sequência então aqui, para quem ainda não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou. Então, sou Raquel, sou enfermeira de formação, sou gestora e empreendedora aí há 15 anos. Já tive algumas experiências em empresas de diferentes portes, né? Desde o meu consultório individual e particular lá atrás, como também o processo passando por empresas de diferentes portes, desde micro até multinacionais. E aí a minha experiência que trago comigo e que são os meus pilares, bem focado aí no desenvolvimento de equipe e atingimento de resultados. Deixa eu só admitir o pessoal que está chegando aqui agora também. Bem-vindo quem está entrando aqui agora. Fiquem à vontade se precisarem abrir os microfones, se quiserem mandar no chat. Vocês são muito bem-vindas. Eu agradeço a confiança de estarem aqui comigo. Bom, um pouquinho da minha história, mas eu vou ser muito breve aqui, porque o foco desse encontro não sou eu, e sim vocês. Como eu comentei, sou graduada em enfermagem, iniciei minha carreira lá atrás como enfermeira, no meu consultório individual e particular, e aí fui migrando um pouquinho para essa área de gestão aos poucos, onde eu fui me graduando e me especializando em gestão de saúde, em compras governamentais, em gestão pública, em competências gerenciais, porque eu queria entender um pouco mais do processo de gerenciar pessoas e empresas, e sejam empresas, né, de diferentes perfis, aí, empresas públicas e privadas. Então por isso que eu fui percorrendo por esse caminho. Em 2022, eu fundei a Lotus, essa empresa voltada para gestão e consultoria e soluções empresariais, e a partir de 2023, então, com a certificação do programa Alavancar, eu me intitulei consultora, né, e passei a atuar integralmente dessa forma. E o meu objetivo é, onde eu quero chegar, né? Quero impactar e transformar empresárias, empreendedoras, e impulsionando resultados potenciais. Eu trabalho hoje com consultoria com diversas empresas, com diversos públicos, não só feminino, mas masculino também. Já passei por alguns desafios, desde retirar a empresa que estava prestes à situação de falência, para trazer ela para faturamento anual de R$ 1 milhão. Hoje eu tenho um cliente em especial que a gente tem como proposta o desenvolvimento de uma equipe para atingir resultados de faturamento de R$ 5 milhões por mês, enfim. Mas, como eu comentei hoje no grupo, tem uma parte do meu coração que não é pequena, que é muito voltada para a questão do empreendedorismo feminino. E por que isso, né? Quem me conhece sabe que eu venho de um universo muito masculino, né? Então, eu tenho 4 irmãos homens, fui criada numa infância com primos homens, tios, um universo de bastante figuras masculinas perto de mim. E em um determinado momento da minha vida, já muito agora próximo da minha fase adulta, eu tive contato com essa palavra, sororidade, que até então eu não conhecia e não sei se todas vocês conhecem. Sororidade nada mais é do que a união de mulheres se ajudando, trabalhando em prol, trabalhando juntas, se apoiando. E eu venho de um universo da enfermagem onde isso é muito distante, né? Onde a gente está muito acostumada a encontrar mulheres juntas disputando, competindo, porque eu tenho que ser a mais bonita, porque eu tenho que ser a mais competente, porque eu tenho que ser a mais procurada, talvez.
E aí isso dentro de mim me trouxe um conflito. Então eu falei, não precisa ser assim. A gente pode trabalhar juntas e a minha força pode se unir à sua força e a gente atingir objetivos em comuns. E eu acredito muito fortemente nisso, de que a mulher, quando ela se une a outra mulher, é despertada uma força muito grande. Então, a proposta do programa Elas por Elas vem baseada nesse princípio, de que a gente pode se dar as mãos e trabalhar juntas e se ajudar. O que eu trago de bagagem hoje, de conhecimento, pode se somar ao seu, para que a gente encontre resultados cada vez melhores. Bom, antes da gente entrar, né, em princípios do empreendedorismo e falar de questões mais técnicas, eu gostaria de deixar um convite aqui para vocês. Vocês vão perceber que os slides têm bastante texto, nós não vamos ficar aqui lendo, porque a minha proposta não é trazer vocês para ler aqui, mas a minha intenção é depois disponibilizar essa apresentação para vocês, e aí eu deixei bem escrito no detalhe para que vocês possam revisitar esses slides e trazer isso de verdade para uma reflexão mais profunda. Aqui a gente não vai ter tempo de entrar nessa profundidade de discussão, mas eu queria deixar esse convite, essa provocação a vocês. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu gostaria, se a gente chegar no final da minha apresentação, com pelo menos uma chavinha virada, uma lâmpadazinha acesa na cabeça e no coração de cada uma de vocês, eu já dou pelo meu objetivo atingido. Então, antes da gente pensar, né, em vocês empreendedoras, eu queria que vocês pensassem em vocês como mulheres, como seres humanos. O que vocês fazem hoje? Qual o trabalho de vocês? Por que vocês fazem o que vocês fazem? O que motiva vocês a fazer? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Todas nós trazemos conosco valores que são negociáveis e valores que são inegociáveis. Valores negociáveis são aqueles que muitas vezes no dia a dia a gente cede, a gente não leva tão a ferro e fogo, a gente deixa para lá e está tudo bem. E valores inegociáveis são aqueles valores que não dá, para mim eu não consigo abrir mão disso. E é muito importante que a gente reconheça quais são esses, porque são essas as bases da nossa personalidade. A gente precisa entender o que para a gente é inegociável. E eu não vou ficar num trabalho, por exemplo, se eu tiver que abrir mão desse valor. Por exemplo, honestidade para mim é um valor inegociável. Eu não tolero uma situação de desonestidade. Então não adianta eu tentar me encaixar numa situação onde eu tenha que relevar uma situação de desonestidade, que eu sei que para mim isso vai me machucar de alguma forma. Outra pergunta, né? Quem vocês querem ser, né? Quem você quer ser daqui a alguns anos? Vocês conseguem se projetar daqui 3, 5, 10 anos? Aonde vocês querem estar? O que vocês querem estar fazendo? Né? Isso ajuda a nos guiar, porque a gente comenta que muitas vezes, né, um barco sem rumo, um barco à deriva. Então eu preciso ter, talvez eu não tenha um cenário muito bem definido, mas eu preciso pelo menos ter um norte, ter uma luz de quem eu quero ser. Convido vocês a pensarem também em quais são os principais pontos fortes e pontos fracos. E todas nós temos, isso é indiscutível. Pontos fortes, porque muitas vezes eles vão ser as nossas fortalezas. São eles que vão nos dar força naquele momento de fraqueza, naquele momento de dúvida. E pontos fracos, porque muitas vezes a gente não vai conseguir se livrar dos pontos fracos, né? A gente não vai conseguir ignorar. Mas se a gente conhecer os nossos pontos fracos, a gente consegue trabalhar e a gente consegue talvez amenizar ou até mesmo tornar um ponto fraco um ponto forte. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que vem seguindo um treinamento comigo e a gente estava discutindo exatamente a questão da ansiedade dela. Que lá atrás, no começo, a ansiedade dela era um ponto muito marcante nela e ela trazia como um ponto fraco. Ela falava: eu sou muito ansiosa, isso me faz mal, isso me dá, né, problemas de saúde, isso não me deixa dormir. E aos poucos a gente veio utilizando algumas ferramentas, porque assim, a gente não vai conseguir zerar. É normal, eu até brinco com ela, eu falo: se amanhã você tiver um compromisso muito importante para você, é natural que você esteja ansiosa, você não vai conseguir zerar essa ansiedade, então essa ansiedade vai fazer parte de você. Mas de que forma talvez essa ansiedade consiga ser controlada e trabalhada para que não seja uma característica negativa, né? Que ela simplesmente faça parte de uma forma saudável. Outra pergunta que eu trago para vocês aqui é como as pessoas te enxergam? Será que a imagem que eu transmito é a mesma imagem que as pessoas costumam ver? Ou será que a minha intenção, né, a imagem que eu tenho a intenção de transmitir, é a imagem que os outros captam de mim? Então, fica até uma brincadeira que a gente traz aqui nas dinâmicas que eu faço, de vocês perguntarem ao longo dos próximos dias para 3 pessoas que convivem com vocês
3 características que te definiriam. E aí não vale direcionar, né? Não vale perguntar para a melhor amiga, para o marido, enfim. Eu sempre sugiro a pegarem 3 pessoas aleatórias, de contextos aleatórios. Então, talvez uma da família, uma do trabalho, uma amiga, e não induzam, deixam que elas falem, exatamente para a gente medir se a forma como as pessoas estão nos vendo é a mesma que a gente se projeta, que a gente tem essa intenção. E é muito comum não ser. É muito comum a gente falar, nossa, eu achava que eu passava tal imagem e as pessoas estão me lendo de uma forma diferente. Então é bacana a gente pensar um pouquinho sobre isso. E pensar também o quanto importa, o quanto as pessoas pensam de nós, ou o que as pessoas pensam de nós. Porque as pessoas vão nos julgar, né? Isso é comum, a gente julga também. Mas o quanto talvez está me afetando esse julgamento. E aí, essa relação é muito íntima com as nossas relações de confiança e insegurança em nós mesmos. Porque uma vez que a gente depende demais do julgamento dos outros, a gente perde as bases de quem nós realmente somos e o quanto nós confiamos em nós. Então, vale a gente pensar um pouco também nisso. Consigo agradar e acertar todas as vezes? Por que eu tenho esse compromisso comigo mesma de ter que estar sempre certa, de eu não poder errar, de às vezes eu me punir quando eu erro, ou de me preocupar tanto, às vezes, em negar as minhas próprias vontades para agradar aos outros? Então, vale a gente fazer uma reflexão se a gente está com uma dosagem certa, né, dessa quantidade do agradar. E por que eu estou tendo a necessidade de buscar sempre essa aceitação? Porque só a minha aceitação comigo mesma não me basta. Então, como eu falei, são algumas reflexões que vão nos ajudar lá na frente, quando a gente pensa, né, na nossa posição, na nossa postura como empreendedora, que nos dão base, uma vez que eu tenho uma postura e uma aceitação de quem eu sou como pessoa. Então, fica nesse slide esse convite. E aí, avançando um pouquinho, quando eu fui visitar lá aquele formulário que eu pedi para que vocês preenchessem para me ajudar a me guiar nessa apresentação, tinha uma das perguntas lá que eu trazia questionando quais eram os medos de vocês, né? E quais eram as barreiras que vocês tinham dentro do empreendedorismo. E para minha surpresa, eu achei que viriam questões muito técnicas, né? Ah, eu tenho dificuldade em vendas, ah, eu tenho dificuldade em marketing, em detectar meu público-alvo. E para minha surpresa, basicamente 100% das respostas vieram assim: eu tenho medo de não conseguir vender, eu tenho medo de não conseguir escalar, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo do julgamento dos outros, eu tenho medo de estar no caminho errado, eu tenho medo de não conseguir recuperar o prejuízo que eu tive ou o valor que eu investi no meu negócio, eu tenho medo de não atender com excelência. Então, os medos, muitas vezes, estavam voltados a não questões externas, mas questões internas com vocês mesmas, né? E aí eu trouxe aqui a representação de um espelho, porque eu queria poder ter a habilidade técnica aqui de, nessa hora, poder, né, projetar uma imagem de reflexão de vocês mesmas, porque o maior medo e a maior barreira de vocês são basicamente vocês mesmas. E isso é muito comum. Eu falo vocês, mas eu me coloco totalmente nessa condição, porque normalmente o nosso maior inimigo está aqui dentro, né? E quando a gente tem medo de ser uma empreendedora que não tenha tanto sucesso ou que não atinja os seus objetivos, é lógico que a gente tem, né, dificuldades técnicas, né, de toda a base aí da negociação em si, mas as maiores dificuldades são nossas com nós mesmas. Então, fica esse convite para a gente voltar lá naquele slide anterior e fazer uma reflexão de quais são as nossas maiores dificuldades. E aí, quando eu questionei para vocês no formulário, né, de que forma que eu consegui ajudar vocês e pedir sugestões de tópicos para essa apresentação, uma única resposta veio com termos técnicos, né, contabilidade e finanças. Eu gostaria de ajuda aí com contabilidade e finanças. As demais foram sugestões de estratégias para eu me sentir mais segura, estratégia para me impulsionar para que eu saia da inércia, que eu tenha coragem de falar em público, que eu consiga aferir os resultados para que eu tenha certeza de que eu estou indo na direção certa. E uma que mais tocou meu coração ali, que mexeu profundamente comigo, foi: acho que o que mais dificulta as minhas ações sou eu mesma. Tomara que eu consiga melhorar. Então, mais uma vez, eu trago para vocês um cenário muito, muito baseado e carregado de inseguranças, né? Da gente não confiar no nosso potencial. E, poxa, vocês estão aqui, né, numa noite de quinta-feira, investindo o tempo, a atenção de vocês
num treinamento sobre empreendedorismo, né? Vocês já são diferenciadas por estarem aqui. E, poxa, será que vocês são tão, não fracas, porque eu não gosto desse termo, mas eu vejo mulheres extremamente dedicadas e potentes, né? Então, da onde é que está vindo essa base dessa insegurança? E aí a gente vai trabalhando isso com o tempo. Voltando um pouquinho mais para questões agora de empreendedorismo, que eu acho que é muito por isso que vocês estão aqui, né? Senão eu falo que vocês teriam buscado aí um encontro de autoanálise, de autoajuda. A minha proposta aqui com vocês é apresentar, é claro que a gente não vai conseguir entrar em muita profundidade, mas eu gostaria de comentar, pelo menos superficialmente, os pilares que regem o empreendedorismo. Essa é uma imagem que eu já compartilhei lá no meu Instagram, então é uma imagem comum para quem já me acompanha, mas a ideia aqui é a gente visitar cada um desses pilares realmente. Então, a princípio, a gente sempre começa, quando a gente fala de empreendedorismo, falando de planejamento estratégico. E aqui eu trouxe uma brincadeira, né? O que é do que se alimenta, onde ele vive. Porque é muito comum a gente, quando fala de planejamento estratégico, ter essa noção meio que subjetiva. Tá, eu sei que eu preciso me planejar, eu sei que a minha empresa tem que ter um planejamento estratégico, mas enfim, o que é um planejamento estratégico, né? Então, para trazer para termos mais práticos, eu convido vocês a pensarem o que eu quero alcançar em 2024. É bom que a gente está agora numa fase final de ano, né? Então fica mais fácil. A gente tem muito atrelado à virada do ano, o momento de fazer projetos, de criar objetivos. Então é um momento muito propício para isso. Então, quando a gente fala o que eu quero alcançar em 2024, eu quero que vocês pensem, seja em números, seja em objetivos, seja em alcance, seja em equipe. Então, olhem para o negócio de vocês e pensem, quem que eu quero ser em dezembro de 2024? Aonde eu quero estar? Quais são as minhas metas, né? E eu sempre oriento que vocês sempre tomem cuidado ao estipularem metas. Por quê? As metas são fundamentais, elas precisam existir, mas elas têm que ser atingíveis, principalmente no começo. Se a gente começa com uma gana muito forte de colocar metas, né? Ah, eu quero chegar no final de 2024 atingindo, sei lá, 100 mil reais, dependendo se eu estou começando numa empresa agora, né? 100 mil reais de faturamento, muito provavelmente, se for uma meta muito alta e muito inatingível, eu vou me desestimular e eu vou perder toda a minha garra ao longo do caminho. Então, eu sempre oriento que a gente comece pequeno, coloque metas atingíveis, porque essas metas vão se tornando impulsionadores e vão dando cada vez mais forças para a gente. E aí, eu sempre brinco que não adianta colocar metas se a gente deixar a meta lá na frente esquecida, né, e a gente não retomá-las. A gente precisa seguir como um míssil teleguiado atrás dessas metas, e é uma questão, assim, de compromisso, de eu preciso atingir essas metas, e eu preciso ir atrás fielmente a essas metas. E aí, uma pergunta que sempre está atrelada aos planejamentos estratégicos é como? Não adianta eu falar que eu quero chegar no final de 2024 de uma determinada maneira se eu não trilhar o caminho para isso, né? Então, quando a gente pensa nesse como, a gente pensa em como a gente vai estruturar para alcançar os planos iniciais que nós fizemos. Então, assim, eu vou dividir essa meta que eu tracei para 2024 em 12 submetas e vou ter a minha meta mensal. A partir da minha meta mensal, eu vou dividir ela novamente para ter metas, né, semanais. E aí, mais uma vez, não só falando em número, em faturamento, mas em metas até mesmo de comportamentos. O que eu pretendo fazer? O que eu pretendo, de que forma que eu pretendo me desenvolver? Eu quero fazer um determinado curso, em que momento que esse curso vai entrar na minha vida? Eu já tenho um negócio e eu quero estruturar uma equipe, então de que forma? Qual que é o primeiro cargo que eu vou associar ao meu time? O que eu mais preciso? Em dezembro, eu pretendo estar com uma equipe de quantas pessoas? Como que eu vou fazer esse movimento para chegar nisso? Né? Então, é toda essa estrutura de como a gente cria toda essa base, esse mapa para nos guiar para onde a gente quer chegar. E também é importante que a gente entenda no planejamento quais são os possíveis problemas que eu posso enfrentar ao longo do meu caminho, né? Então, o que pode me retardar? O que pode me atrapalhar? Quanto de dinheiro eu vou precisar para fazer os investimentos que eu preciso? Então, não pensar só, eu brinco, né, no Alice no País das Maravilhas, pensando só no que eu quero, no que eu vou atingir, mas quais possivelmente, sejam os meus obstáculos, sejam os meus problemas, sejam os meus enfrentamentos, porque quando a gente previne, fica muito mais fácil do que a gente tentar
viver sempre remediando as situações, tá? Para o pessoal que está chegando aqui ao longo da apresentação, ficam meus boas-vindas mais uma vez. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para vocês abrirem o microfone se precisarem. Tem o chat aqui do lado, como eu orientei também, então eu tenho uma janelinha aqui que eu estou de olho ali no chat. Quando vocês veem o meu olhar aqui sair do olhar da tela para vocês, é porque eu estou vendo se tem alguma questão, para a gente poder ir seguindo. Tá bom? Então, fiquem à vontade para me interromper. Saindo do planejamento estratégico, é imprescindível que a gente pense em marketing. E aí, um vício de todos os empreendedores agora da modernidade é pensar em marketing simplesmente olhando para o marketing digital, porque aí olha para as redes sociais, pensa em conteúdo, pensa em publicações, pensa em infoprodutos, mas o marketing ele é muito mais abrangente do que simplesmente o marketing digital. Então, quando a gente pensa em marketing, antes de mais nada, a gente precisa ter muito clara na nossa mente quem é o nosso público-alvo. Então, com quem eu estou tentando falar? Quem está interessado em me ouvir? Né? Quem busca o que eu estou oferecendo como solução? O que essa pessoa costuma ouvir, né, como mensagem quando ele faz esse tipo de busca? De que forma? Qual que é o canal? Qual que é o meio que eu chego até ela? Às vezes a gente fica tão focado, né, nas questões de redes sociais, mas dependendo do meu tipo de empreendimento, do meu tipo de negócio, o meu público não está na rede social, o meu público às vezes está num outro lugar fora. E aí eu preciso ter ações de marketing e estratégias que não estão voltadas simplesmente para o digital, né? E eu preciso também entender quanto que me custa chegar até essas pessoas, porque às vezes eu não vou conseguir atingi-las só com um movimento orgânico, né? Eu vou precisar investir algum valor para que eu chegue nelas mais rápido e eu tenha um retorno mais rapidamente. Então, é importante que a gente faça essas análises. Como eu comentei com vocês, a gente não vai conseguir entrar em profundidade em todos esses tópicos, mas é importante que vocês comecem a pensar nisso e até eu mesma me coloco à disposição para depois, no momento futuro, a gente voltar a revisitar esses tópicos e a gente entre em profundidade e na particularidade de cada uma de vocês. É importante que a gente entenda qual é a dor comum ao meu público-alvo. Então, sempre que a gente tem um negócio, um empreendimento, a gente traz ele como uma solução para resolver algum problema, para sanar alguma dor. Então, eu reconheço qual é essa dor, o que incomoda as pessoas que buscam a solução que eu tenho a propor. Então, qual é a dor dessas pessoas? O que incomoda? Qual que é a urgência que as pessoas têm de se livrar dessa dor? Porque às vezes é uma dor que muitas vezes eu nem percebi que eu tenho ainda, ou que eu tenho, mas ela não está na minha prioridade de resolução. Então é quando às vezes a gente percebe aqueles processos de venda muito insistentes e muito chatos, né, que a gente tende a não olhar com um olhar muito positivo, porque talvez aquele vendedor está insistindo numa dor minha que nesse momento não é a minha prioridade de ação, né? Então eu preciso ter esse entendimento para poder captar um público que está entendendo que aquela dor precisa ser resolvida agora. Então, ok, são com essas pessoas que eu quero falar, porque é com elas que vai me trazer um retorno mais rápido, né? O quanto que essa pessoa está disposta a investir na resolução dessa dor, né? Em gastar algum dinheiro para comprar a sua solução, é importante que vocês mensurem. O quanto que ela confia em você e ela entende que você tem autoridade sobre aquele assunto para poder comprar a solução com você e não com algum dos seus concorrentes. Então, mais uma vez, a gente volta para aquele tópico inicial, quando a gente falou da imagem que a gente transmite para as pessoas. Será que a gente está transmitindo a imagem correta de que nós somos realmente o resolvedor de problemas para essas pessoas? E o quanto você realmente resolve, o quanto você realmente está capacitado hoje para entregar essa solução, para que a sua credibilidade não caia, né? Para que você não se proponha a fazer coisas que talvez você não esteja conseguindo ainda nesse momento entregar. Então, é muito, muito importante que vocês também sejam muito honestas com vocês nesse tópico, para que vocês façam promessas coerentes com a entrega de vocês e que isso possa ir sendo ajustado ao longo do tempo. Seguindo aqui dentro ainda de marketing, é a partir desses raciocínios de público-alvo, de entender com quem eu quero falar, de entender de qual é a minha solução, quais são os produtos que eu tenho para entregar, que a gente começa a bolar a estratégia de marketing, que é algo muito mais amplo. Então, quando eu penso em estratégias de marketing, eu vou pensar qual é a melhor forma para eu conversar com essas pessoas?
como que será que eu consigo ter atenção? Será que é através de uma rede social? Será que eu tenho outros caminhos? Será que eu posso estabelecer parcerias com outros locais de negócios que já têm esse público-alvo centralizado e aí eu consigo chegar neles mais diretamente através dessa parceria? Qual forma de mensagem eu devo enviar? Eu brinco que eu tenho um terror quando eu olho no WhatsApp e aí eu vejo lá escrito de algum lugar que eu quero comprar, enfim, de algum negócio que eu quero fazer, e aí tá lá, só atendo mensagens, enfim, escritas, né? Porque eu acho que isso é um bloqueio, né? Então, assim, o cliente tem que se adequar ao formato que aquele empreendedor ou que aquele, né, negociante se propõe e está disposto a atender. Então, poxa, será que eu não estou restringindo? Será que eu não estou fazendo com que as pessoas se comuniquem só de uma maneira comigo? Será que eu estou entendendo como que o meu público quer que eu chegue até eles e não como eu quero que eles cheguem até mim? Que tom, né? Qual a entonação que eu preciso falar? Dependendo do empreendimento que a gente tem e do negócio que a gente está disposto a gerenciar e a empreender, eu vou ter tons e entonações diferentes. Então, em determinados momentos, talvez eu leve a minha comunicação para um lado mais engraçado, mais descontraído, mais comunicativo. Tem horas que talvez eu vou precisar ter uma comunicação mais séria, mais pautada para reforçar minha credibilidade, minha autoridade. Então, será que eu estou medindo o tom e a entonação correta para falar com esse público? Né? Quem pode me ajudar a levar a mensagem até ela? Então, mais uma vez, não é só a rede social, eu tenho outros canais. Esses dias até eu estava brincando, estava comentando, eu falei, ainda existe banca de jornal, né? As pessoas ainda compram uma mídia impressa, as pessoas ainda escutam rádio, as pessoas ainda assistem televisão, as pessoas ainda pegam um panfleto no farol. Então, assim, existem diversos canais e eu preciso entender qual deles faz sentido para o meu negócio. Talvez não todos, mas talvez isso poupe recursos para que eu não fique investindo, né, dinheiro em plataformas que não vão me trazer resultado. E isso é muito comum no começo, né? A gente tende a ir pelo que a maioria faz e muitas vezes a gente não percebe o resultado porque aquilo não faz sentido para o nosso tipo de negócio. Né? Então, quais são os meios mais propícios para eu poder transmitir a minha comunicação e o quanto eu tenho de verba para impulsionar? É importante que a gente tenha visibilidade de qual que é o nosso potencial. E no começo, tá tudo bem a gente não ter, né, aqueles valores estrondosos para fazer um grande investimento em marketing, mas eu preciso já começar a criar a mentalidade de ter um olhar, de separar alguma coisa para isso, nem que seja muito pequeno no começo, né, e talvez não seja o suficiente para no mês vocês conseguirem fazer um investimento, mas tem uma verba reservada, nem que seja para acumular um pouquinho a cada mês, em 3 meses, para fazer um investimento de marketing, a gente já vai criando a mentalidade, criando a disciplina para isso. E sempre lembrar que a captação de leads, ela sempre vai ser um funil. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu consegui fechar uma venda no mês. Mas quantas pessoas lá no começo, no topo do meu funil, eu estou captando? Eu estou conversando com quantas pessoas para ir fazendo esse processo de afunilamento para chegar de fato numa venda. Então, eu preciso cada vez me comunicar com um número maior de pessoas para que no processo de afunilamento eu consiga aumentar. Não adianta eu falar que eu quero, por exemplo, no final do mês vender para 10 pessoas, se eu continuo me comunicando com 15, né? Então, dessas 15, talvez uma no final vai comprar comigo. Então, se eu quero aumentar o meu número de vendas, o meu faturamento, eu preciso ter um marketing muito mais abrangente, eu preciso me comunicar e chegar a muito mais pessoas. Saindo de planejamento estratégico, passando por marketing e chegando em produtos e serviços, o que eu tenho para passar aqui para vocês com relação a produtos e serviços, é muito importante que vocês entendam quais são os meus produtos. E muitas vezes a gente trabalha com serviços e a gente tem um pouco de dificuldade de entender a nossa prestação de serviço como um produto. Mas quando a gente trabalha com prestação de serviço, o nosso serviço é um produto. E aí eu consigo ter clareza, né, de quais são esses produtos. E aí, quando eu fui montar esse slide, eu até fui no Google procurar se existia essa palavra, né? É claro para mim que os meus produtos são vendíveis. O que que é isso, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, eu trago uma habilidade comigo,
vamos supor, de fazer um determinado doce a vida inteira. E todo mundo sempre me elogiou que esse doce é muito bom, que é muito gostoso, e eu sempre entendi isso como um dom, uma habilidade minha. Será que para mim já faz sentido que essa habilidade pode ser algo comercializável, né, vendível? Será que eu posso trazer uma questão de trazer, né, valores monetários a esse produto? Então é importante que a gente consiga encarar os nossos produtos de uma forma muito profissional, que a gente tire esse olhar do pessoal e transforme isso de fato para uma questão profissional. É claro para mim o preço que eu devo cobrar por esse serviço, esse produto. É muito comum que no começo a gente tenha muita dificuldade de precificar. E existem técnicas, existem olhares, né, aí usando algumas ferramentas para a gente poder chegar num preço saudável de venda final. Será que eu estou considerando tudo que me custa, todos os processos para chegar, né, na elaboração? Ou será que eu estou vendendo abaixo e estou tendo prejuízo, né? É importante também a gente entender qual que é a minha capacidade de produção. Então, isso tem que estar muito alinhado com o meu olhar estratégico de marketing. Porque adianta eu sair impulsionando, querendo alcançar 1.000 pessoas, se eu consigo produzir 5 atendimentos por mês, se eu consigo produzir e comercializar 5 produtos por mês, então a gente precisa ter muito clara qual é a nossa capacidade. E será que vender muito, mas vender barato faz sentido para o meu negócio? Então é importante que a gente tenha essa balança muito bem equilibrada. Qual que é o meu diferencial de produto que nenhum outro concorrente tem? O que, que só eu faço daquela forma? O que, que só o meu produto tem? Quais são os diferenciais potencializadores do meu produto, né? Todos que trabalham comigo, e aí fica para quem trabalha em equipe, quem tem sócio, quem tem colaboradores, será que está muito claro para eles todas as características do meu produto? A gente tem um entendimento alinhado de quais são, né, as fortalezas que o meu produto traz? Todos dominam, sabem falar muito bem do meu produto? É fundamental que isso aconteça. E eu sei identificar quais são os benefícios que o meu produto oferece. Por quê? Quando a gente trabalha com uma venda consultiva, muitas vezes a gente não se baseia em características do produto, né? Então, eu dificilmente vou vender uma camiseta branca, por exemplo, falando, é uma camiseta de algodão, ela é branca, ela tem determinada estampa, ela tem determinada costura. Quando a gente trabalha com padrões um pouco mais avançados de vendas e a gente trabalha com alguns gatilhos, a gente converte essas características para benefícios. Então, essa camiseta branca vai te oferecer o quê? Né? É status, é despojamento, é conforto. Então, a gente sempre costuma fazer uma ligação do que aquela característica representa como benefício. E aí é importante que vocês tenham isso muito claro e toda a equipe de vocês também saibam transmitir essas informações, tá? Saindo aí, indo para um novo pilar, que é o pilar de comercial e mercadologia, é muito importante que a gente conheça os nossos concorrentes. Então, assim, o que que ele oferece que eu também poderia oferecer e não estou oferecendo? O que que ele oferece que eu faço questão de não oferecer e fazer de uma forma diferenciada? E aí tem muita gente que fala, mas eu vou copiar. Não, eu vou me balizar e vou entender como que o mercado está se comportando para que eu não fique muito distante ou para que as características que eu tenho que me destoem sejam positivas e sejam benéficas para o meu processo de venda. É importante que eu entenda quanto que meu concorrente cobra pelo mesmo serviço que eu presto. Se ele cobra mais, o que que justifica aquele preço que ele está cobrando a mais? Se ele cobra menos e eu estou cobrando a mais, o que que eu trago, né, que está agregando para o meu produto que justifique na hora de eu fazer uma defesa de uma objeção de um cliente que eu posso trazer à tona para a discussão? De que forma que meu concorrente apresenta o produto? É legal? Eu posso usar de inspiração ou não? Eu percebo que tem falhas e eu posso usar um caminho alternativo. Quantas pessoas do mercado estão comprando hoje com os meus concorrentes? Né? Então, mais uma vez, a importância da gente entender o nosso público-alvo para a gente poder seguir para essas etapas mais avançadas, onde a gente vai entender. Não, por exemplo, né? Eu tenho hoje McDonald's e Burger King, que é a grande briga entre dois grandes gigantes aí do mundo do fast food, né? Existem pesquisas muito aprofundadas que demonstram qual é o marketing share que o McDonald's tem e qual que é o marketing share que o Burger King tem. E eles trabalham com essas informações de forma muito acirrada para entenderem o quanto que eles estão ganhando ou perdendo de mercado
para a concorrência. É lógico que quando a gente está começando ainda em níveis ainda mais iniciais do empreendedorismo, nós não vamos descer a tão, né, profundamente nessas análises, mas é importante que eu esteja atenta. E eu sempre comento nos meus treinamentos que é fundamental, independente de estarmos em fases iniciais ou não, da gente criar uma mentalidade maior, porque o nosso objetivo é que o nosso negócio cresça. E se a gente estrutura o nosso negócio de uma forma errada e lá na frente a gente precisa reestruturar tudo, fica muito mais difícil. Então, se a gente já começa a criar, desde as nossas bases, a mentalidade e o olhar para o grande, quando a gente chega nas próximas etapas, fica tudo mais fácil, porque tá tudo já muito estruturado para isso. Né? Quantas pessoas no mercado estão descontentes com o meu concorrente e pode ser uma oportunidade delas serem beneficiadas com o meu produto. Então, o que talvez esteja desagradando na abordagem do meu concorrente que eu posso fazer diferente e trazer esses clientes para mim, né? E quantas pessoas também que compram comigo hoje que estão em risco de irem para o meu concorrente, porque estão insatisfeitos com alguma forma que eu não esteja abordando corretamente. Eu lembro que teve um dos comentários lá nos formulários, né, que perguntava assim, de que forma que eu consigo medir o meu sucesso, né, para entender se eu estou indo no caminho certo ou não. A gente trabalha com muitos indicadores. Quando a gente fala de indicadores de gestão, abre um leque gigantesco de indicadores, desde faturamento, que são, né, indicadores mais comerciais, fluxo de caixa, margem de lucro, margem de contribuição, como indicadores que a gente utiliza também muito voltados para o marketing, que é satisfação de cliente, perda de cliente, o CAC que a gente chama, né, o quanto que custa eu trazer um cliente, né, o custo de aquisição de cliente, quanto que eu gasto para conseguir trazer um cliente para dentro do meu negócio, quanto tempo um cliente permanece comigo, quantos dos meus clientes recompram produtos comigo. Então, todos esses indicadores são dados transformados em informação, quando elas me trazem, né, algum valor analítico, elas são transformadas em informação para que eu possa mensurar se eu estou indo no caminho certo, se eu estou indo no caminho errado, se tem algum alerta. Só que, antes de mais nada, para a gente chegar no nível de conseguir implementar indicadores, eu preciso conhecer os meus dados, eu preciso olhar para o meu negócio, eu preciso mapear todas essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, seguindo aqui dentro de mercadologia comercial, eu tenho uma política clara dos meus preços e condições de pagamento, e isso principalmente quando eu trabalho em equipe, em sociedade, nós estamos falando a mesma língua, está claro para todos, né? Eu considero o meu fluxo de caixa, e aí quando eu falo isso, adianta, por exemplo, eu deixar que o meu cliente me pague daqui 60 dias, sendo que eu tenho que pagar um fornecedor à vista, então eu não estou deixando o meu caixa em prejuízo, eu estou conseguindo fazer esse dinheiro girar numa roda saudável dentro do meu negócio, eu tenho clareza dos meus sims e dos meus nãos, ou eu estou falando sim para tudo? Para todas as demandas que chegam para mim, eu dou desconto, eu parcelo, eu deixo pagar em 60 dias. É fundamental que a gente tenha muita clareza até onde a gente consegue chegar. E o não faz parte do nosso negócio e faz parte da nossa vida, né? Nós, mulheres, tendemos a ter muita dificuldade com os nãos. Só que é fundamental que a gente comece a colocar eles em prática, porque senão a gente não consegue estabelecer alguns limites, né? Então, eu consigo entender a minha margem, até onde eu posso ir, eu vendo valor antes de vender o meu produto, aquilo que a gente falou um pouquinho, né, sobre benefícios, eu vendo o valor do que eu estou entregando além do meu produto, eu tenho o hábito de tentar ganhar cliente no preço, então é muito comum no começo a gente barganhar preço e a gente ceder e a gente não precificar corretamente e a gente dá aquele desconto, mas às vezes não, às vezes eu preciso ter um posicionamento um pouco mais firme e manter o meu preço até para trazer valorização do meu negócio, né? As minhas ações de margem aí sempre comem as minhas margens de lucro, então eu tenho uma série de alternativas de marketing que eu posso trabalhar com estratégias que não visem simplesmente a trabalhar no meu preço, que não visem simplesmente a ser 10, 15, 20% de desconto. Eu posso conferir outros tipos, né, de promoções atrativas que mantenham as minhas margens de lucro muito saudáveis. E eu estou avaliando aí os meus fornecedores, os meus prestadores de serviço, para entender se eu não consigo também, através deles, ampliar minha margem. Então, talvez uma negociação um pouco mais atrativa com um fornecedor meu
me poupe de ter que trabalhar no meu preço final de produto, e aí uma negociação melhor reduz meu custo. Eu consigo ter uma margem mais atraente, uma lucratividade maior nos meus produtos. Ainda em comercial e mercadologia, eu tenho uma política clara dos... Opa, acho que ele repetiu. Tem uma política clara? Tá repetindo. Então, eu vou pular para o próximo. Ainda dentro de comercial e mercadologia, eu tenho um entendimento que dentro do meu preço de venda, eu preciso compor investimento em equipe, investimento nos meus negócios, meus custos variáveis, o meu prolabore, os meus custos fixos, impostos, para só então tirar o meu lucro. Às vezes a gente fica com tanta dificuldade de criar uma precificação dos nossos produtos, que às vezes a gente vai naquele, né, aquela regra muito básica que o pessoal fala, gastei 50, então eu preciso cobrar 100. Mas será que essa conta está fazendo sentido para o meu negócio? Será que eu estou considerando todas, né, essas parcelas que compõem o meu preço na hora de uma precificação correta? E aí, quando a gente vai para processos e métodos, estou falando um monte aqui, se vocês quiserem mais uma vez me interromper, fiquem à vontade para isso. Se quiserem mandar algum questionamento aqui no chat, fiquem também à vontade. Quando eu falo de processos e métodos, é muito comum a gente pensar numa pessoa com um monte de papéis na frente delas, né? E não é essa a proposta de processos e métodos, né? A proposta do processos e métodos é a gente ter padrões definidos para que a gente não faça de cada dia de um jeito, para que cada pessoa que pegue aquilo para fazer não faça de uma forma diferente. Então, eu preciso ter estabelecido rotinas. Eu tenho desenhado as funções de cada um, ou quando sou só eu comigo mesma no meu negócio, eu tenho uma rotina estabelecida para mim, eu tenho as funções do que eu preciso fazer muito bem claras, então a gente costuma ser multitarefas em uma só. Então, a gente é o comercial, a gente é o financeiro, a gente é o marketing, mas se eu tiver uma agenda organizada, eu entendo em que momento que eu preciso ser cada uma dessas, e isso traz muito mais clareza para mim. Inclusive, quando o meu negócio começar a crescer e eu tiver a oportunidade de contratar alguém para me ajudar e desafogar algumas funções, eu já vou ter muito claro, estabelecido o que cada um faz e que parte das minhas atividades eu consigo repassar para essa pessoa, né? E é fundamental que esses processos também sejam revisitados e atualizados com frequência, porque talvez o que eu fazia 6 meses atrás não faça mais sentido hoje. Então, é fundamental que eu consiga visitar isso com frequência. E aí, é importante que a gente enxergue processos e métodos dessa forma, de uma forma simples, que vai me trazer uma informação organizada lá no final, e não como aquele monte de papel jogado em cima da minha mesa para eu ter que dar conta de tudo aquilo. É importante que a gente entenda quem faz o quê dentro do meu negócio, como que é feita cada uma das coisas, por onde que eu começo, como que é o processo de desenvolvimento de uma tarefa. Então, se o meu negócio, eu preciso fazer a classificação de um fornecedor, quais são os métodos? O que eu levo em consideração quando eu estou classificando esse fornecedor? Eu tenho, né, algumas perguntas chaves que eu preciso fazer? Tem um padrão que eu sigo? Ou cada fornecedor eu vou avaliar de uma forma? Então, é importante que a gente crie esses padrões nesses processos, né? Quando que finaliza aquela etapa? Quando que eu entendo que aquele processo está concluído? Como que esse processo é guardado, é arquivado? Quando eu preciso revisitar, eu tenho um fácil acesso a essas informações? Ou toda vez que eu vou começar uma nova avaliação de um fornecedor, por exemplo, eu começo do zero, porque eu perco aquela informação ao longo do processo. Então, é fundamental que vocês tenham uma análise sobre isso. Quando a gente fala de recursos humanos e gestão de pessoas, e aqui eu vou pedir só um parênteses que a gente vai dividir, né? Então, empreendedoras que já possuem uma equipe, um sócio ou colaboradores aí que auxiliam, para quem ainda hoje atua sozinho. Então, para quem tem uma equipe, está claro o papel de cada uma dessas pessoas hoje, tanto para você quanto para elas, porque às vezes a gente acredita muito no óbvio, né? E às vezes o óbvio não está tão claro assim. A sua equipe hoje, ela é uma equipe motivada, é uma equipe que acredita tanto quanto você na sua empresa, né? Eles entendem que eles são parte desse negócio e que eles fazem parte dos resultados alcançados. Eles são treinados, né, frequentemente, e eles são orientados com frequência. Eles sentem que possuem espaços para contribuir e dar opinião.
né? Eles estão sendo aproveitados no seu melhor? Existe uma política de crescimento? Eles veem que amanhã ou depois eles podem continuar com vocês, que eles têm a oportunidade de estar ganhando mais, de estarem sendo mais reconhecidos, de crescerem na carreira deles? Existe de fato um olhar para essas pessoas? E para quem hoje, né, atua com a equipe, que sou eu sozinha que faço tudo, você já entendeu que você é todas essas pessoas em uma só? Existe mais de uma de você, então existe a você comercial, a você marketing, a você gestora, a você muitas vezes técnica que está ali à frente de prestar o serviço. Você precisa, mais do que nunca, se autogerir, né, se autogerenciar e gerenciar o seu tempo, as suas atividades, o que é prioridade, o que são prazos, quais são as entregas, né, a sua autocobrança e até mesmo a sua autopunição, porque a gente, muitas vezes, tem muito mais cuidado para lidar com o outro do que para lidar com nós mesmos. E aí, muitas vezes, a gente é muito gentil com o outro e com a gente é extremamente severa, a gente não se permite errar, a gente não aceita que a gente não faça o nosso melhor o tempo todo. Então, todos aqueles critérios que a gente usou ali olhando para a equipe, a gente precisa também olhar para a gente, né? Quando a equipe somos nós mesmos. Então, eu estou sabendo, eu estou vendo futuro para mim no meu negócio, eu estou vendo o quanto eu posso crescer, eu estou vendo o quanto eu posso me desenvolver dentro dele, e aí eu trago a reflexão aqui, né? Que tipo de chefe você é para você mesma? Porque hoje é só você. Mas amanhã eu tenho certeza que seu negócio crescendo vai ser você e mais um, você e mais dois, e você já começa a moldar o seu perfil de liderança hoje com você mesmo. É o reflexo de quem você é hoje com você mesma que vai te mostrar quem você vai ser, o líder que você vai ser com a sua equipe daqui a algum tempo. E aí, para fechar aqueles 7 pilares de financeiro, de empreendedorismo, vem o pilar de financeiro, contábil e fiscal. Então, uma orientação que eu gostaria que vocês levassem é faça o que é certo desde quando você é pequeno, porque quando você crescer e escalar o seu processo, vai ser muito mais fácil você levar essas bases do que é certo. Olhe para suas finanças diariamente. E aqui, depois eu vou compartilhar com quem tiver o interesse, eu peço que me mandem lá no WhatsApp. Tem 2 planilhas bem interessantes que foram desenvolvidas pelo pessoal do Sebrae, que traz a questão de controle, né, de entrada e saída de dinheiro. Então, é muito importante para quem não tem o hábito ainda de colocar esses lançamentos lá dentro e começar a ter familiaridade com essa movimentação, porque o dinheiro, quando ele fica no subjetivo, a gente muitas vezes não tem a percepção do quão real ele é. Então, a gente precisa ter muito bem estruturado, seja uma planilha, seja um aplicativo, seja um caderninho onde eu anote o que está entrando de dinheiro e quais são os meus reais gastos, né? É importante que a gente faça também previsões futuras, que a gente não olhe só para hoje, mas que a gente entenda o quanto que eu preciso, né? E aí muito atrelado ao planejamento estratégico lá atrás, o quanto que eu preciso crescer e atingir as minhas metas e quais são essas metas, para que eu consiga atingir os meus objetivos. Então, eu quero até o segundo semestre de 2024 contratar uma pessoa para trabalhar comigo. Ok, tudo bem. Quanto que eu preciso estar faturando até lá para que justifique e eu consiga dar base do pagamento de um salário? É fundamental e até meio clichê quando a gente fala de separar a pessoa jurídica da pessoa física. E aí fica muito aquele questionamento, né, de como que eu faço isso? E existem algumas dicas para a gente começar a desvincular o que é de pessoa física do que é de pessoa jurídica. É fundamental que vocês tenham contas de banco separadas para a empresa e para suas movimentações pessoais. Se possível, inclusive, com cartões de crédito separados, para que em um você coloque simplesmente os gastos da pessoa física e no outro simplesmente os gastos da pessoa jurídica. É importante que você tenha um valor determinado para o seu Prolabore, porque normalmente o que a gente costuma fazer no início? A gente paga todas as contas lá da empresa, que a gente não tem como fugir, o que resta do valor que entrou, a gente traz tudo para a pessoa física como sendo o nosso Prolabore. Mas aí, muitas vezes, a gente seca todas as reservas que a empresa teria
para o investimento de marketing, né, para o investimento em contratação de uma pessoa, possivelmente. Então, é muito importante que a gente tenha uma análise muito criteriosa de quanto que eu preciso realmente tirar da minha empresa, e não só o quanto eu preciso, mas o quanto eu consigo e posso tirar da minha empresa nesse momento, para que a minha empresa tenha a vida financeira saudável dela também. Senão ela vai ser eternamente enxugada mês a mês e nunca vai ter condições de crescer, né? E é fundamental que eu comece a ter um olhar para terceirizar o que eu não consigo ou não posso fazer. Então, se eu não consigo, nesse momento, contratar uma pessoa para fazer comigo, ser uma funcionária minha, que eu contrate terceirizados. Então, que eu contrate um escritório de contabilidade, que eu contrate uma empresa de consultoria, que eu contrate alguém que seja profissional em marketing para me ajudar a fazer a estratégia do meu marketing, para que eu consiga começar a delegar essas funções e não centralizar tudo em mim o tempo todo. E aí, tomando um pouco de fôlego, né, e finalizando os pilares, que eu espero que tenha contribuído com vocês e tenha esclarecido algumas das dúvidas, eu apresento de fato para vocês o programa Elas por Elas. O que é o programa Elas por Elas? O objetivo desse programa foi desenvolver um olhar para a mulher empreendedora que precisa de orientação para se organizar e crescer e ser bem-sucedida. E aí, através do programa, entregar esse suporte de ferramentas para que esses objetivos sejam atingidos. O programa que eu tenho a oferecer para vocês aqui é um cronograma de 6 encontros, onde ele começa através de uma primeira reunião, onde ela é uma avaliação particular do seu negócio, para quem se interessar em adquiri-lo. O segundo momento é uma priorização. Então, o primeiro eu faço uma análise do seu negócio junto com você. O segundo, a gente vai priorizar quais são as atividades onde vocês entendem que são as maiores necessidades desse momento para vocês, para a gente poder desenvolver e trabalhar juntas. A partir daí, nós vamos fazer 3 encontros online, semanal, onde a gente vai entrar em todos esses pilares que eu passei com vocês, em profundidade, olhando para o seu negócio, olhando para a sua necessidade. Esses encontros costumam durar de 1h30 a 2 horas. Não tem problema nenhum se em algum desses encontros a gente precisar e vocês tiverem a vontade de envolver ou algum sócio ou algum colaborador da equipe para trabalhar junto com a gente. E depois, para finalizar, vem uma terceira reunião, que é uma reunião de feedback, onde a gente vai olhar para esses 5 encontros que aconteceram, o que nós conseguimos agregar e ganhar. A proposta é que a gente faça esses 6 encontros nas próximas 6 semanas do ano, para a gente conseguir concluir até a semana que antecede ali o Natal, para a gente criar todos os pilares e as bases para que a gente entre em 2024 com isso muito bem estruturado. E aí, o meu trabalho normalmente com as 6 sessões, ele tem um custo de R$ 900, que aqui para vocês, para quem fizer parte, aderir o programa Elas por Elas, para ter esse trabalho personalizado, individual comigo, eu fiz uma condição diferenciada, onde o programa tem um custo de R$ 389 à vista, ou em 2 parcelas de R$ 199. Uma você paga no dia 10 do 11 e outra você paga no dia 10 do 12. Por quê? A proposta é que eu consiga auxiliar vocês de uma forma mais acessível, porque eu sei como é que é o começo do empreendedorismo e não é fácil, muitas vezes o dinheiro não sobra, para que vocês visualizem uma oportunidade de investirem no próprio negócio de vocês sem, né, tirar de outros lugares que precisam muito nesse início. Então eu brinco que hoje em dia R$ 199 às vezes é uma saída do final de semana que a gente deixa de ter para a gente poder investir no nosso projeto e no nosso sonho. E aí eu peço para vocês, para quem acredita nisso, quem tem o interesse de me ter lado a lado para a gente construir esse programa juntos, que manifeste o interesse até amanhã, 5 horas da tarde, porque a gente vai já fazer os agendamentos para a semana que vem. Eu pretendo já na semana que vem já começar a fazer esse fluxo com vocês. Então a gente teria até amanhã para a gente conseguir fazer esse start. E aí eu agradeço imensamente a paciência de vocês que ficaram esse tempo todo aqui me ouvindo e gostaria também de abrir a oportunidade para vocês conversarem, para a gente poder trocar algumas ideias, vocês me falarem o que vocês acharam de tudo isso e me trazerem um feedback de como foi para vocês.
Alguém se manifesta, quer falar, se sente à vontade? Eu quero falar. Ótimo, obrigada. Assim, tudo que você trouxe, eu pelo menos tenho noção, uma ideia, mas a parte financeira é o mais difícil. Essa coisa de separar como é, o PJ e o CPF é o mais desafiador. E como organizar essas planilhas? Eu tenho muita dificuldade. E essa coisa, como eu estou numa transição de carreira, então é pior ainda, porque eu tenho que administrar todo esse planejamento, mais os outros trabalhos que eu tenho. É Mas aquela eu questão, gostei né, bastante. de você ter tudo, né, É, Leidiane, de você poder ser a empreendedora, ser a funcionária de um outro negócio, ser a técnica do seu negócio, buscar conhecimento, fazer administração financeira, é tudo muita coisa numa coisa só. E aí é muito comum esse relato que você traz dessa dificuldade de desvincular, porque é isso, às vezes no começo do negócio, qualquer dinheiro que entra ali para a nossa empresa, a gente já transfere para a pessoa física, porque ela também precisa sobreviver, né? Então, é lógico que a gente fala muito de forma generalizada aqui, mas a proposta é que a gente entre realmente no seu detalhe. E uma coisa que é fundamental, qualquer programa de consultoria que vocês forem fazer, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa em qualquer outro momento, se atentem muito à questão de sigilo dos dados de vocês, porque nós, como consultores, a gente entra em particularidades muito íntimas de vocês. Então, a proposta, por exemplo, nessa situação, é eu entrar no detalhe com você, abrir a planilha com você, comentar com você, estipular com você, entender a sua necessidade, entender a sua realidade. Então, é fundamental que a gente tenha um contrato de base para o nosso trabalho, que eu te resguarde todo o sigilo da informação que eu estou tendo acesso ali. A gente também, além das questões de pessoa física, entra em muitos detalhes de estratégia de marketing, né, de como que a gente vai atingir um resultado, e é fundamental que essa informação fique entre o consultor e o contratante, né, porque senão acaba virando uma questão até de ética, né, amanhã ou depois eu atendo uma outra pessoa do mesmo ramo de atuação e levo essas informações, acaba ficando uma coisa muito banalizada e muito cruel. Então, é fundamental que a gente tenha esse contrato que nos resguarde o sigilo, porque é isso, a proposta, Leidiane, é que a gente entre realmente na confecção de uma planilha, de entender o seu financeiro. Ah, tudo bem, então vamos supor aqui, o seu faturamento da sua empresa hoje é de R$ 1.000 que você consegue por mês. Como que a gente vai entender e estruturar esses R$ 1.000 para que você continue conseguindo fazer a migração para a sua pessoa física, consiga pagar suas contas, o quanto que você talvez tenha necessidade de criar uma reserva de algum valor que entra para que te dê bases para que você consiga fazer o processo de transição, se é a sua intenção, largar um outro vínculo e viver simplesmente da sua empresa, né? Isso também é um processo que não pode acontecer do dia para a noite. Então tem que ter uma estrutura. E como que isso é feito, né? Com que bases, né? Com que olhar, quanto que eu ponho, que passo que eu dou. Então, o processo de consultoria, eu comento que eu não gosto de trabalhar com fórmulas mágicas e milagrosas, e me dá até um arrepio quando eu vejo alguns consultores anunciando nas redes sociais, né? Ah, baixa essa planilha porque você vai aumentar seu faturamento em X%. Não existe fórmula mágica, porque igual aqui, nós estamos em diversas pessoas. O seu negócio tem as particularidades do seu negócio, e o que funciona para você, muito possivelmente não vai funcionar para Adriana, para Giovana, para Cláudia. Então precisa ter um olhar muito individualizado e muito particular, principalmente quando as questões são relacionadas ao financeiro. Não dá para dar um passo maior do que a perna, não existe um método pronto para todos, que é uma fórmula mágica. Respondi um pouquinho? Não. Respondeu sim. Tá ótimo, obrigada pela sua contribuição e a gente pode conversar um pouco mais profundamente também sobre isso. Mais alguém? Tem aqui, achei muito interessante essa ideia em questão organizar a ideia e as vendas. Giovana, obrigada pela sua contribuição. A questão de vendas também é um processo muito mais profundo do que foi colocado aqui. Então, eu fiquei aqui, vocês ficaram me aguentando falar 1 hora para eu conseguir falar de uma forma muito superficial. Eu sempre comento que vendas, existe um tabu que foi criado, não sei por quê, que as pessoas precisam ter dom para vender. E eu sou totalmente contra isso, porque eu acho que
Tudo bem, existem algumas pessoas que talvez sejam mais comunicativas, tenham mais facilidade, assim como existem pessoas que nasceram com mais habilidade para cantar e tudo mais, mas venda, a gente precisa desmistificar que está associada a dom. Existem técnicas de vendas, existem processos que a gente segue para a gente conseguir concluir uma negociação de vendas. E aí, a gente precisa realmente de mais tempo e entrar um pouco mais no detalhe, conhecer o produto que está sendo vendido, para a gente poder estruturar esse processo de vendas, né? Então, tá lá, muito baseado. Quem é a pessoa quem é o meu público-alvo, com quem é a pessoa que eu quero falar, de que forma é a forma mais correta, e como que eu vou fazendo essa abordagem. Até em um dos meus treinamentos a gente fala muito sobre a jornada do atendimento, né? Não é uma comunicação única, uma troca única. Desde o primeiro contato da pessoa com qualquer conteúdo, com qualquer material seu, é estipulado através dali uma jornada de atendimento onde você precisa dar a manutenção e a sustentação para que a venda venha acontecer lá na frente. Então, quando a gente tem a oportunidade, né, de fazer um trabalho um pouco mais focalizado, mais profundo, a gente entra realmente nesse entendimento e nesse treinamento de como abordar uma técnica de venda para que ela tenha a chance maior possível de chegar ao sucesso. Mas muito obrigada aí pela sua contribuição no chat. Mais alguém? Alguém que queira falar, que queira tirar alguma dúvida, que queira fazer alguma sugestão? Não, um tempinho para ver se alguém abre o microfone, se alguém se manifesta. Bom, eu entendo que não ficaram dúvidas e comentários. Se alguém depois quiser me chamar no privado, porque às vezes ficou meio inibida de comentar aqui, de falar, eu estou à inteira disposição. A intenção é que eu mantenha por um tempo o grupo que foi formado no WhatsApp aberto. Quem quiser permanecer, seja muito bem-vindo para continuar. Quem não se sentir à vontade de permanecer e quiser sair, tudo bem também. A intenção do grupo se manter aberto é para que a gente consiga estabelecer ali um canal de network. Então, até eu fiz o convite, gostaria de fortalecer, de que vocês se apresentem no grupo, de que vocês falem com o que vocês trabalham, né? Para que vocês criem de fato uma rede, até mesmo de apoio, de ajuda, de indicação, que vocês se sintam à vontade também, se fizerem a leitura de algum livro, se assistirem a algum filme que fez sentido para vocês, tragam ali no grupo, que a gente tenha ali formado um canal de segurança, onde a gente possa realmente manter, né, esse vínculo e essa força. E a ideia também, não sei se ainda para esse ano, mas para o ano que vem, é a gente trazer algumas propostas de encontros presenciais, onde eu pretendo trazer alguns convidados, né, que vão falar mais profundamente de alguns assuntos e que vocês tenham a oportunidade de participar. Então, esse grupo também vai ficar montado com esse intuito, para que eu possa trazer algumas novidades do que está sendo elaborado para vocês e traga também a contribuição de todos vocês. Então, eu agradeço o tempo de vocês, a atenção, por vocês ficarem aqui me ouvindo até esse momento. Essa gravação vai ficar gravada, essa conversa vai ficar gravada. Depois, se vocês quiserem revisitar em algum momento ou quiserem mandar para alguém também esse conteúdo, eu vou disponibilizar para vocês. E como eu comentei, a apresentação também eu vou passar para vocês, para que vocês depois possam, se tiverem o interesse de voltar em algum tema, algum tópico, vocês possam também retomar. Raquel, apenas para te parabenizar por essa troca, estou pelo celular e não consigo falar, deixo aqui a minha gratidão. Eu que agradeço mais uma vez a contribuição, ao carinho de vocês e a parceria mais uma vez. Desejo a todas vocês uma ótima noite, bom descanso e que tenham um ótimo finzinho de semana. Até mais!